Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era feito com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais essas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando isso acontecerá? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado, para não serem enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu. E ainda, o tempo está próximo. Não sigais esta gente. Quando ouvides falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que essas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. E permanecendo firmes, que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Parece um homem viver de maneira muito distinta quando o assunto é a maneira como o seu semelhante também vive as mesmas circunstâncias, as mesmas situações, sobretudo se tais situações são adversas, são más. Se não vejamos a maneira, filhos e filhas, como aquele que desonesto é, e entendamos o desonesto como aquele que sonega impostos, suborna, como aquele que engana para tirar vantagens, quer para si, quer para amigos seus, terceiros. Bom, a maneira como aquele que desonesto é, perverso também, e mau, ganha lá a sua vida, e por conseguinte, alcança conforto e projeção, causa uma, como que, inquietação do homem justo, que passa a olhar para esse homem desonesto e ímpio, e talvez pense: será que esse é o tipo de vida que também a mim convém? Será que não devo viver como ele? Afinal, não adoece, está sempre alegre, viaja ao mundo, não conhece desilusão e fracasso, tem tudo o que quer, o seu dinheiro, todas as coisas compra. Será que não devo ser como ele e agir como ele age? A prosperidade do ímpio há muito causa escândalo, mas também é tentação para o homem justo, que fica lá pensando se não é este o tipo de vida que de verdade convém.
Qual a resposta para isso? O homem justo, que sofre a tentação de perguntar: será que não devo viver como ele? Há de escutar qual resposta? A resposta é: a alegria do ímpio dura pouco. Ah, Padre, será? Existem pessoas más por aí que são felizes há muito tempo, que não conhecem fracasso, que são fortes e sequer se exercitam. Bom, mas eu insisto, a alegria do ímpio dura pouco. Afinal, quantos anos dura a vida do homem? 60? 80? E o que é isso para Deus? Um estalar de dedos, um piscar de olhos. Portanto, ainda, a alegria do ímpio dura pouco. A sua desolação e também o seu escárnio duram, entretanto, a eternidade. Está aí, queridos. Porque de verdade esta vida aqui temos? E por que razão a vivemos? Se não for para a glória de Deus, e para que aqui, com Deus, aprendamos a amar mais e melhor os nossos irmãos e irmãs, para que juntos o céu alcancemos e não sozinhos, então que sentido terá a nossa morte? E para onde ela nos encaminhará? Cada um terá a sorte que sua conduta produziu e preparou. É esse o fato. De que maneira aqui vivemos e como passamos pelas adversidades, pelas procelas, pelas situações que contrariam o nosso querer, que frustram os nossos planos. De que maneira vivemos todas as situações? Com ódio, com rancor, com aspereza, com rudeza nos gestos? Ensina-nos Deus a viver todos os momentos da vida nossa com serenidade, com paciência. Não significa não sentiremos dores, não significa não choraremos, mas não transformaremos estas horas em desespero. E por quê? Porque é o Senhor que caminha conosco. Fez-nos Ele uma promessa: eu estarei convosco até o fim dos tempos. Ou cremos isto, ou estaremos mesmo desorientados, desesperados. E o porquê de toda esta liturgia da palavra hoje? Estamos no 33º domingo do tempo comum. O próximo domingo abrirá a 34ª semana do tempo comum, última, portanto, deste ano litúrgico, não ano civil. E porque estamos para encerrar esse ano litúrgico, a liturgia da palavra fala-nos do fim dos tempos e dos sinais que o precederão: guerras, calamidades muitas, catástrofes climáticas, ódio entre os homens, perseguição, prisão. Mas todos esses sinais são um indício de fim iminente. Por que o Senhor nos estaria dizendo tais coisas bem ali no seu Evangelho hoje? Para que fiquemos paralisados de medo, nada mais façamos, porque desanimados e apavorados, e com os braços cruzados, esperando, estamos pelo nosso fim, pelo fim do mundo, pela destruição de tudo. Não é esse o objetivo do Senhor. Ele não quer incutir medo nos nossos corações, senão preparar-nos e fazer com que nos preparemos para viver as horas mais hostis e as situações mais adversas, de modo que todas estas circunstâncias sejam mais uma oportunidade para que mais e melhor a Deus amemos e aos nossos irmãos sirvamos. Em outras palavras, tenhamos estas horas como uma oportunidade ímpar de testemunhar o nosso amor para com Deus e de cantar o seu amor para conosco.
O padre José Kentenich, fundador do Schanstatt, rezava assim ao Pai: podes enviar-nos, Pai, sofrimento e dificuldades, quer no êxito ou no fracasso, anunciaremos sempre o teu amor, o amor que tens para conosco e o nosso amor por ti está aí. Ficar do lado de Deus quando tudo conosco está bem é fácil. Sorrir para quem sempre nos sorri é cômodo. Ser gentil com quem só faz as nossas vontades é também agradável. Mas daí permanecer doce, conservar esse dulçor também nas horas mais amargas da nossa vida, isso é desafio. E isso é uma resposta de fé às provações e situações tantas ruins pelas quais passamos. Ou seja, o Senhor nos fala do fim dos tempos, porque de verdade esse fim vai chegar. Não sabemos quando, não temos lá a data, só o Pai isso conhece. Mas então vamos ficar insistindo junto ao Pai para que Ele nos diga quando? E caso nos diga, sentir-nos-emos acaso mais preparados? Pois não sabendo o dia e a hora, podendo ser amanhã ou daqui a instantes, ainda não nos preparamos? O que quer o Senhor é que todos nós dediquemos-nos mais ao alívio das dores dos que estão à nossa volta. Dediquemos-nos mais ao socorro daqueles que por aflições, dificuldades prementes, urgentes passam. Esse se faz o nosso caminho para o céu. Falo-lhes já há bastante tempo, o caminho para o céu passa pelo outro, passa pelo modo como acolhemos, como com Ele interagimos, nos relacionamos. Deus vê, e vendo os nossos bons gestos, Ele irá nos recompensar com o céu, para que lá, junto dEle, gozando da sua visão beatífica, todos estejamos. Então, já que se aproxima o fim deste ano litúrgico, pensemos, como queremos seja o nosso fim? Pois caso não demos lá sentido à nossa vida, também a nossa morte sentido não terá. E se queremos estar com Deus logo mais, no último passo que aqui dermos, tratemos de dar passos seguidos, constantes, firmes, na direção de Deus todo o tempo, fazendo bem e fugindo às situações de pecado. Para isso, alerta-nos o Senhor, quer-nos vigilantes, atentos, e não atentos à vida do outro, para que da vida do outro falemos, seus pecados cometemos, seus erros divulguemos. Não, atentos à nossa vida, às nossas ações e, sobremodo, às nossas reações a tudo aquilo que nos acontece. Não sejamos tomados de improviso por situação qualquer. Preparemos-nos no Senhor, conservemos-nos calmos, serenos, gentis, afáveis, simpáticos, para todas as horas, ocasiões e pessoas. Que tal? Assim o fim não nos vai doer, e como eu disse no início da homilia, desolação e escárnio serão uma constante na vida do homem ímpio, que aqui pensa alegrar-se e julga ser essa alegria para todo sempre. Não será. O Senhor olha para aquele que agora chora. Nós bem conhecemos as bem-aventuranças todas. O Senhor olha para aquele que agora fome tem, se inclina sobre o humilde, sobre o homem que um coração bom possui, e ouve os seus reclamos, escuta o seu choro, mas se afasta do homem orgulhoso,
do homem ruidoso, do homem deveras presunçoso. Deus não gosta do homem assim, mas também não quer que ele morra, quer antes se converta. Então vamos lá, estamos vivendo acaso esta situação? Somos orgulhosos, presunçosos, somos vaidosos, a ponto de nos esquecer do outro, e pensando tão somente a nossa imagem, convertamos-nos. A hora é agora, o dia é este, hoje. E então mais e melhor, insisto, a Deus louvemos, e o nosso louvor a Ele prestemos, ficando santos. Tem outra maneira, melhor do que essa, de louvar a Deus? Santo Irineu dizia assim: a glória de Deus é o homem vivo. E eu costumo dizer, a glória de Deus é o homem santo, é aquele homem que se santifica dia a dia. Queremos glorificar a Deus? Fiquemos santos. Não só aspiremos à santidade, mas trabalhemos por ela, associando os nossos esforços à graça que Deus nos concede, para que êxito tenhamos nessa santidade que já é prêmio, já é gozar da presença de Deus junto a nós. Ao sair desta celebração, que tal sair com este propósito? Olhamos para o futuro, ele é incerto, pode significar o nosso fim, e o fim já deste mundo tal qual nós o conhecemos. Mas isso não há de nos importar, porque queremos viver muitíssimo bem o nosso presente, servindo ao nosso irmão, não importando lá a sua condição social, a cor da sua pele, o país de onde vem e quais sinais o seu corpo traz. É nosso irmão, e tem sentimentos como nós os temos. Alegra-se, chora, socorramos-lo, porque veio dizendo a miúde: Deus cuida de quem cuida, e caso o irmão cuidemos, providenciará Deus no dia alguém que nos cuide, quando também das nossas mazelas, fraquezas, doença, velhice, incapacidade motora. Pensemos,